Dia 2 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Será que você precisa mudar? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João, capítulo 10, versículo 14. Quando desejamos ser íntimos de alguém, precisamos nos aproximar dessa pessoa e iniciar um vínculo de relacionamento, amizade e companheirismo, passando o máximo de tempo possível com ela. Principalmente quando falamos de relacionamento conjugal. É extremamente necessário que exista diálogo, um compartilhar do coração, desejos, sonhos e segredos em comunhão, além da convicção de que ambos caminham na mesma direção. Ao vivermos dessa forma, o nosso relacionamento com Deus Pai cresce na medida em que valorizamos o diálogo e compartilhamos o nosso coração, buscando sempre uma direção apontada por Ele para todas as coisas a fazer em nossa vida. Quando procuramos compreender o que se passa no coração de Deus, o que Ele deseja de nós e como podemos ser úteis ao seu reino, a nossa vida se torna mais feliz, porque passa a ter um sentido eterno, ao ganhar um propósito verdadeiro. O desejo de Deus como Pai é que venhamos a entender quanto Ele nos ama e se preocupa com cada momento que vivemos, buscando compartilhar conosco seus planos e sonhos. Se for necessário, mude os hábitos diários, mas não deixe de ter tempo com Deus todos os dias, para regar a semente da intimidade, a fim de que ela cresça e frutifique grandemente. Você verá como a sua fé vai aumentar e o direcionamento da sua vida será mais claro, porque agora você tem um norte a seguir. O Senhor revelará as maiores fontes de seu coração para você, porque Ele o tem como filho muito amado. A frase de hoje: ninguém permanece o mesmo depois que se encontra com Jesus. Lendo mais uma vez, ninguém permanece o mesmo depois que se encontra com Jesus. Hoje é o dia 122 de 365, a leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 49, e a palavra-chave de hoje é entendimento. Então, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem dedicado a sua vida à oração? Você tem dedicado todos os seus planos, todos os seus projetos nas mãos dele? Que hoje você possa verificar o que precisa fazer para se aproximar mais de Deus. Você toma bastante tempo com muitas coisas que são do seu interesse. Que o seu interesse primeiro esteja em buscar ao Senhor. Em Mateus, no capítulo 6, aqui em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, nós lemos que Jesus estava ensinando seus discípulos e ele disse assim para eles: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem,
nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? 27. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. 28. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. 29. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. 30. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. 31. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? 32. Pois os pagãos são aqueles que não confiam em Deus, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então, aqui nesse texto, nós vemos que buscar em primeiro lugar a Deus e ao reino de Deus traz também a provisão, o cuidado. Ele sabe, como Pai, aquilo que você precisa. Terminando aqui o versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, aqui são palavras de Jesus para os seus discípulos que hoje são para nós, que podemos confiar em Deus. Ele sabe aquilo que você precisa. Mas a pergunta: você sabe o que Deus quer de você? Qual o propósito que Ele tem para você? Então, que você renove a sua vida de oração para que Deus venha se revelar a você aqui mesmo, inclusive nesse texto de Mateus, aqui no capítulo 6, nós vemos que o versículo 5 diz aqui: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Agora, o versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, o versículo 5, quando fala aqui dos hipócritas, ele que oram publicamente, querendo ser vistos, nos dá a entender aqui numa aplicação para a mensagem de hoje, quando nós, ao invés de falarmos com Deus, nós começamos a falar dos problemas, dos planos, dos projetos para outras pessoas. Muitas vezes nós dizemos: eu estou orando sobre isso, sobre aquilo, e falando, quando na verdade o versículo 6 diz: mas você, quando orar, vá para o seu quarto,
feche a porta. Fechar a porta aqui e ore ao seu Pai. Fechar a porta é fechar muitas vezes a porta da boca, de não ficar compartilhando planos, propósitos e as questões pessoais que precisam de uma solução com outras pessoas, mas para Deus, em segredo. Porque a parte final diz: e o seu Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, muitas vezes nós queremos que o apoio, o socorro de pessoas que estão próximas e muitas vezes elas não podem fazer nada. Mas quando nós vamos a Deus, Deus ele tem a resposta, a direção, a solução, o encaminhamento dos seus planos, do seu propósito. Apresente ao Senhor. E quando você estiver orando, veja o que Jesus ensinou. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Verso 8: não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E na sequência, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele disse: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Essa oração do Pai Nosso é uma fórmula que Jesus ensinou, que quando vamos até Deus, primeiramente devemos nos colocar como filhos, reconhecendo que Ele é Pai e honrando a Ele. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Primeiramente, reconhecemos a grandeza, o poder de Deus. E se Jesus ensinou, quando vocês forem orar, comecem reconhecendo quem é o Pai de vocês, só quando começamos a dizer Pai Nosso, que estás no céu. Se o Pai Nosso está no céu e reina e governa sobre o céu, então qual é o tamanho do meu problema, do seu problema diante dele? Ele está no céu, ele tem todo o poder. Por isso, Jesus ensinou: comecem dizendo Pai Nosso. Reconheça, você não está sozinho, você não está sozinha, você tem um Pai. E esse Pai está onde? Ele está no céu. Então, se ele está no céu, ele rege o céu, ele governa sobre a terra, ele tem todo o poder. Perceber que você tem um Pai, perceber que esse Pai está no céu, perceber que ele reina sobre o céu e que ele reina sobre a terra, faz perceber que não há ninguém, nem problema algum, que seja tão grande diante dele. Afinal, ele está no céu, regendo o céu e também de lá reinando sobre a terra. Então, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, que todos vejam que o Senhor é separado. A palavra santo significa separado. Separado no sentido de que ele é altíssimo, ele é imortal, ele é eterno, ele tem todo o poder, ele é soberano, ele sabe e tem o governo sobre todas as coisas. Por isso ele é separado. Ele não é ordinário, comum, mortal, falho, errante. Não. Ele é reto, santo, ele é justo, puro. Ele tem todo o poder. Aí o verso 10: venha o teu reino. Então, devemos pedir que esse reino de Deus, o governo dele, venha sobre nós. Que venha o teu reino.
onde chega o reino de Deus, se eu chamo o reino de Deus para dentro da minha casa, o reino de Deus traz junto a paz, a comunhão, a provisão, a harmonia, a cura das enfermidades, a libertação. Isso é o reino de Deus. Então venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, lá está escrito assim: porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então Jesus ensinou a orar que a tua vontade, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Aí o verso 11, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Veja que Jesus ensinou nessa oração a pedir o alimento do dia. Como nós lemos no versículo 34, que basta para cada dia o seu mal. Aqui no versículo 34, que por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então Jesus aqui ensinou no Pai Nosso, no verso 11, dá-nos hoje o alimento que precisamos. No 12, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E aqui Jesus nos ensina a pedir perdão a Deus, porque os pecados, as manchas em nossas roupas espirituais nos afastam de Deus. O profeta Isaías escreveu no capítulo 59, no verso 1, que eis que a mão do Senhor, entrando aqui em Isaías, capítulo 59, no verso 1, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Aí no verso 2, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Aí o verso 3, vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Então nós vemos aqui que o profeta Isaías, ele diz isso: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Essa pergunta o profeta fez para Israel num tempo em que eles estavam cometendo muitos pecados. E o profeta faz essas perguntas dizendo: vocês acham que Deus não tem força? Eles queriam respostas e não vinham respostas. E o profeta veio chamar a atenção deles, dizendo: vocês estão achando que Deus não é Deus, que ele não pode mais salvar, que ele está surdo? Mas o que acontece é o versículo 2. São os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então a questão é: zele, cuide da sua vida. Voltando aqui para Mateus, no capítulo 6, e terminando aqui a oração do Pai Nosso, Jesus disse aqui no verso 12, perdoa as nossas ofensas. Então, o perdoa as nossas ofensas Jesus estava dizendo, peçam perdão a Deus
para que não existam manchas nas roupas espirituais de vocês, para que Deus possa ouvi-los e responder. E também, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, e também perdoem as pessoas, para que não exista nenhuma mancha que impeça que Deus abençoe vocês. E aí Jesus, continuando na oração do Pai Nosso, ensinou: e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então essa é a oração que Jesus ensinou para os que estavam ouvindo a Ele, que se aplica à nossa vida de hoje. Então, dedique a sua vida à oração, fale com o Senhor. Ele tem respostas para aquilo que você tem dúvidas, para aquilo que você não sabe como fazer, como resolver. Ele quer estar na sua frente, guardando, cuidando e protegendo você em todos os aspectos da sua vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Repetindo aqui, Mateus capítulo 6, o verso 33. Portanto, por tudo isso, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. A Bíblia fala que para nós chegarmos até Deus, precisamos aceitar a Jesus. Justamente porque Deus enviou Jesus para oferecer a sua vida em nosso lugar. Ele veio nessa terra, venceu o pecado, permaneceu santo, o único santo, e entregou a vida dele para que todos aqueles que o aceitam recebam o perdão dos seus pecados e dessa forma possam chegar até Deus. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e aceite a Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador. Ore essa oração que está na tela comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Todo aquele que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. É ele que guia o cristão para o caminho certo. Ore todos os dias. Ore conversando com Deus, da mesma forma como você conversa com o seu pai, com a sua mãe, com as pessoas. Deus, ele ouve. Fale com ele e ele vai responder a você. Quanto mais você falar com ele, mais sensível você vai ficar à voz dele. Você vai percebê-lo falando, respondendo e orientando. Procure uma igreja onde você possa aprender a respeito da Bíblia e participe das reuniões de oração. Essas reuniões são importantes para que você se aproxime de Deus. Invista na sua intimidade, na sua amizade com Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Te agradecemos, Deus, por mais um dia na tua presença. Pedimos que o Senhor venha derramar o teu Espírito sobre todos nós, que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre os teus caminhos.
que possamos priorizar o Teu reino, que possamos ter o nosso coração inclinado para as coisas do Teu reino, que possamos conhecer os Teus planos e propósitos, e que o Senhor venha nos orientar e nos guiar em tudo que fazemos. Agora visita cada irmão, cada irmã que precisa de uma resposta, de uma solução, de um escape, de um livramento, de uma saída. Aqueles que estão tristes nos seus locais de trabalho, que estão pedindo um socorro, que o Senhor abra novas portas, traga novos ambientes, traga novas pessoas, que o Senhor venha colocar no caminho desse teu filho, dessa tua filha, para que haja solução de alegria no Senhor. Peço que o Senhor liberte os que estão presos em algum vício ou em algum pecado, que estão cientes de que têm tropeçado, mas não têm forças para vencer. Que o teu Espírito Santo visite esse irmão e essa irmã com a tua graça, para que consiga derrotar o mal e prosseguir nos teus caminhos. Peço que o Senhor se revele aos meus irmãos, para que possam conhecer ao Senhor em espírito e em verdade, e que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esse dia, derramando cada dia mais prudência e sabedoria para a tomada de excelentes decisões. Faz assim, e se existe alguém que está com algum familiar preso, que o Senhor mande os teus mensageiros lá, para que preguem a palavra e que a pessoa seja libertada dessa corrente do mal e saia de lá livre e transformada pelo teu poder, para que venha seguir o teu caminho e em uma nova vida, para a alegria desse teu filho e dessa tua filha, para o testemunho da grandeza do teu poder e do teu nome. Faz assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo, pois o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor eternamente. Amém e amém. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 49. Vamos ler aqui o capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. 2. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir. Filhos de Jacó, escutem o que diz Israel, o seu pai. 3. Rúben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. 4. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. 5. Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticam violências. 6. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. 7. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. 8. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. 9. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa.
Quem tem a coragem de mexer com ele? 10. Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. 11. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. 12. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. 13. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. 14. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. 15. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. 16. Dan governará a sua própria gente, será como as outras tribos de Israel. 17. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. 18. Ó Senhor, meu Deus, espero que me salves. 19. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. 20. A terra de Azer produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. 21. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. 22. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. 23. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. 24. Porém o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. 25. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos. 26. Bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. 27. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. 28. São essas as 12 tribos de Israel. E foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. 29. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu. 30. Em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica, para ser a sepultura da família. 31. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. 32. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. 33. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos.